meu povo, olha, hoje o Instagram foi uma maravilha. Ele não tá deixando mesmo a gente chamar nossos convidados maravilhosos. Mas enfim, a gente sabe que acontece as Depois ele coisas, deixa. né? Mas assim, é gratidão a Deus, né? Não tá deixando a gente chamar a Rafa e o Du. Estamos tentando aqui, eles já tentaram também de ir lá, não tá conseguindo mesmo. Mas a gente sabe, É né, que porque o é os Instagram tá bombando. empecilhos, né? Então, mas ainda assim a gente agradece, né, a eles. A gente não tá conseguindo mesmo chamar eles. Eles já tentaram também, mas o Instagram fazer sozinho ele tá deixando. Agora, para chamar convidado, ele não tá deixando. Eu falei, ô meu pai eterno. Mas enfim, eu sei que a live vai ser, ela vai sair, em nome de Jesus. Pode não sair Se Deus hoje, quiser. mas com esse casal maravilhoso, diretamente do Pernambuco, a gente vai fazer. Estou conversando aqui com a Rafa, né, pelo WhatsApp, e a gente tá se comunicando aqui. Mas infelizmente o Instagram não tá permitindo que a gente chame. A gente só, você vê, a live sozinha tá indo, a gente fazendo aqui. Mas quando a gente faz o convite, aí trava. Eu falei, ô meu pai, mas tá bom, tudo tem um. Para honra e glória do Senhor, né? A gente agradece a vocês que estão entrando aí, a vocês que entraram. Mas assim, a gente vai tentar, né, de novo, chamar mais uma vezinha aqui, quem sabe agora eles conseguem, né? Vamos, nós não desiste fácil, mas se travar, a gente vai tentar fazer outro dia. Mas eu vou chamar eles de novo aqui. Vou tentar mais uma vez, que eu sou teimosa. E Deus sabe, vamos lá, vou chamar eles de novo para ver se consegue. Vou chamar logo é os dois aqui, ó. Vamos ver aqui o que é que nós fazemos. Quem atender primeiro vai, né? Mas eu vou convidar aqui. Peraí. Ó, vou convidar. Peraí. Ó, convidei. Vamos ver. Convidei logo os dois aí para ver quem entra. Ô, glória. Vamos ver, gente. Vamos ver se a gente consegue. Aí. Jesus amado, ó lá, tá vendo? Por isso, por isso que a gente não desiste. A gente não desiste. Ô, Glória, tá vendo? Ai, Esse Instagram não nos vence. Graças a com Deus, dois né? celulares, o que desse certo. Ah, é. Então, eu falei, deixa eu Deu chamar logo os dois. dois. Mas, gente, obrigado, Rafido. Que prazer, né, estar com vocês aqui. Esse Instagram hoje queria nos atrapalhar, mas o nosso Deus é maior, viu? Eu falei, não vou desistir fácil. Mas, gente, obrigado. Obrigado mesmo vocês, né? Ficar aí também tentando, que a gente viu que vocês mandavam aqui, não dava. Mas é um prazer estar conversando com vocês, né? Esse tempinho que a gente vai tirar aí pra gente bater esse papo, gente. Boa noite desde já. Um abraço aí pra vocês, ó. Vou tomar o café, Rafa. Vou marcar pra ir tomar o café aí, viu? Aí a gente É. faz junto, não vai precisar chamar. Isso aí é bom. É bom que já faz ao vivo, todo mundo junto, né? Já Ai, faz uma roda de conversa, né? Boa noite, ai, casal. Obrigado. Um privilégio estar falando com vocês. Ai, gente, que saudade de vocês, viu? Vocês nem ai, nós que fala. Tentando esse Gente, negócio aqui. o Du porque como a gente acabou pegando no outro celular, daí o Tu tá tentando fazer uma gambiarra pra ficar claro aqui. Que fica meio... Mas o importante é que deu certo, tá vendo? Mas, gente, saudade de vocês. Nossa, vocês fazem muita falta para nós, mas eu sei que vocês estão fazendo. Eu acompanho o Du todos os dias. O trabalho dele aí tá sendo uma maravilha. Vi que a Rafa também tá com o trabalho dela aí também de biju, né, Rafa? Coisa mais linda que eu tô vendo. Eu falei, vou mandar ela mandar um para mim de lá. Eu já tava vendo algumas pecinhas aí, viu? Eu falei, ô, coisa linda. Gente, vamos começar? Se apresente, quem é o Eduardo, quem é a Rafaela, para nós bater um papo aqui, né? Porque a gente sabe que demorou, mas nós conseguimos. Então, gente, se Graças a apresente Deus. aí. Fique à vontade. Saiu, graças a Deus, gente. A gente também estava muito feliz, muito, né, ansioso por essa live aí, né? Já são quase 2 anos que nós saímos para essa empreitada e a gente também está com muita saudade de vocês, né? A gente não tem como estar aí pertinho, mas aproveitar a tecnologia Isso que mesmo. nos junta, mesmo à distância, assim, a gente pode conversar, estar junto com as pessoas que te ama aí, tá muito feliz, né? Bom, eu sou o presbítero Eduardo, né? A gente e a Rafaela, nós estamos
juntos já há quanto tempo, pô? 20, 24? A live A live 22. começou. É Quantos anos? melhor em fazer 22 anos. Oh, isso A gente aqui. se conheceu em 2001, né? Quer dizer, a gente já se conhecia antes, né? Mas em 2001 a gente começou a ficar junto. Eu estudei com o primo dela na época do colégio médio. O Edivar. Foi de lá. E aí, nisso, da amizade, a gente foi se conhecendo, tivemos algumas oportunidades, né? Tava nem na igreja ainda, nem sabia o que era estar na igreja. A Rafa, que ela já era convertida, depois estava criada, aí lá no mundão a gente conheceu. E aí, depois de um tempo morando juntos, com a graça de Deus, em 2004, eu me converti. 2006. Não, 2006 a gente casou. Ele falou assim, eu falei assim, Bom, amor, vai falando. eles vai vão saber a data. perguntar como a gente se conheceu. E aí você quer fazer o quê? Você quer falar? Eu falo, não, você conta, porque você é melhor para contar a história. Aí eu tô vendo ele Normal. Ai, Isso é normal dos homens. Ai, não sabe a data, não sabe o tempo. Ai, Jesus amado. Isso é normal, Dudu, tranquilo. os homens nunca vai saber mesmo. Então, Rafa, conta aí. Vamos. Agora é a parte da Rafa, você apresenta, Rafa. Ficamos 15 anos na presbiteriana, eu sou a Rafaela, esposa do Eduardo, presbítero. Temos 2 filhos, o Noah e o Kalel. O Kalel, a gente está dando muito trabalho, orem por nós. É um milagre de estar aqui há 40 minutos e ele não tá batendo na porta. Verdade, a gente está aqui escondido. Minha mãe está tentando segurar ele lá fora, porque se ele entrar aqui, ele vai desconectar tudo. E a gente tá aprendendo, né? Porque a gente já está mais velhinho, né? O Noah era muito tranquilo. Então a gente está aprendendo a lidar com uma criança agora, né? Dando bastante trabalho, bastante energia, ele tem muita energia. E a gente está começando uma vida nova aqui, mas a gente já está, então, 22 anos juntos, ficamos 6 anos morando juntos, desde os 18 que a gente está junto, então a gente começou um casamento muito novo, né? Com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitos defeitos, muitas coisas já entranhadas, assim, sabe? Da história da nossa família, do que a gente achava que era certo. Então, durante esses 6 anos foi muito difícil, quase que a gente se separou. E aí, quando eu falei assim, olha, Senhor, como eu já conhecia e estava afastada, eu falei, Senhor, eu sinto uma falta de voltar, eu sinto uma falta da tua presença e eu quero isso de novo para mim. E se for preciso, como a gente não tinha filho, não tinha nada, então para mim não era um casamento, né? Então eu falava assim, ó, Senhor, se eu tiver que começar tudo de novo do zero, do jeito certo e tal, eu vou embora e vou morar com minha mãe de novo e vou começar de novo, né? Mas o propósito de Deus não era esse. Deus já via um casamento, né? Deus já via uma família. Sim. E aí, naquele ano que eu me propus a voltar para o Senhor, e se fosse preciso, eu iria embora de casa, começaria tudo de novo. A gente não era casado, não se via, na igreja nada, a gente morava junto. O Senhor, no mesmo ano, o irmão dele se converteu, e aí o irmão dele chega pra gente e fala assim, ó, vamos lá, dia 30 de dezembro, ele chamou a gente para passar um ano novo com ele, vamos lá na minha igreja? Eu me converti. Essa que ele contou pra gente, até então ele não tinha contado para ver como que era a nossa reação, né? Aí a gente foi. E pra gente, assim, pra mim, né, particularmente, isso era uma coisa muito estranha, né? Eu não era de igreja, eu imagino, não sabia o que era igreja, Deus, nada. Eu achava que era uma coisa muito careta, né? Eu era do mundão, gostava das coisas do mundo, vivia a minha vida, achava que estava legal. E aí, quando ela falava que queria voltar para a igreja, eu falava, tá bom, né? Aí, se ela quiser, volta, mas na minha cabeça não ia dar certo isso aí. Eu achava que igreja não era para mim, eu achava que minha vida estava muito boa. Né? Aí aconteceu isso aí com meu irmão se converter, achei uma coisa muito estranha, né? Falei, eita, é bola de neve ainda, né? Tinha aquele preconceito grande com a igreja, achava que era uma igreja de gente doida, surfista.
em 2006, né, que ele chamou a gente passar o fim de ano com ele, aí a Rafa foi. Aí eu falei, Senhor, o ano acabou e o Senhor não falou comigo, né? Aonde o Senhor quer que eu volte? Aonde o Senhor quer que eu comece a frequentar? Aonde é o meu lugar? Onde o Senhor quer que a coisa comece? E aí, no púlpito, tinha mais de 1.000 pessoas no púlpito. Aí o pastor falou assim, você que está falando para Deus que o ano acabou e ele não te respondeu, ele está te respondendo agora, o ano não acabou ainda. Aí o Eita. Eduardo olhou para minha cara e falou assim, o irmão disse que tem uma igreja dessa em Atibaia. Vamos lá no dia 2 de janeiro? Era dia 30. E ele nunca quis uma igreja. Ele nunca quis em lugar nenhum. E aí eu olhei para a cara dele assim, olhei para a cara do pastor. Meu Deus, o que é isso, né? E dia 2 de janeiro a gente estava lá. E dia 2 de janeiro ele entendeu, sabe? Não precisou ninguém ficar no pé dele, não precisou ninguém ficar falando. Ele entendeu que a vida dele não era da maneira que o Senhor queria. E ele foi deixando as coisas realmente, né, para trás. E dali a gente começou a nossa caminhada. E não foi uma coisa que ela voltou para a igreja, que ela quis voltar, e eu fui, né, porque tinha que estar junto dela. Não, realmente foi algo que Deus falou comigo naquela noite, né, que o ano não tinha acabado ainda, que Deus ia fazer muita coisa nas nossas vidas. Aquele preconceito, né, aquela coisa que eu tinha de igreja, da bola de neve, de evangélico mesmo, caiu, né, tudo naquela noite na minha vida, tanto é que eu saí de lá querendo conhecer a igreja lá de Atibaia. Eu achava que aquele ali era um lugar para a gente poder realmente conhecer a Deus. Eu queria voltar lá com a vontade de chegar lá em Atibaia e procurar a igreja que eu tinha me convertido verdadeiramente. Eu já tinha ido em outras igrejas, né? Eu tinha levantado a mão assim naquela, quem quer aceitar Jesus? Levantava a mão, levantei mais de 10 vezes, né? Cada visita que eu fazia numa igreja, a pessoa falava quem quer aceitar Jesus, levantava a mão assim, mas é uma coisa que tem sentimento, né? E aí, dessa vez, a gente foi, gostei da igreja, gostei da palavra ministrada, depois foi para Atibaia, aí realmente uma igreja bem menor, né? Estava começando ainda, nem se comparava com a igreja lá em São Paulo, na Barra Funda, mas realmente foi uma questão do Espírito Santo estar conversando, tá já tocando no nosso coração, no meu coração, né? Da Rafa também, de estar falando com a gente, né? De transformar as nossas. E foi isso que aconteceu. Em 2007, já fui para a igreja, já com vontade de conhecer mais, ler a palavra, que eu tentava ler a palavra, ler a Bíblia diversas vezes, muitas vezes. Voltei quando me converti, já querendo ler a Bíblia, ganhei uma Bíblia, li os 4 primeiros livros da Bíblia assim, uma tacada só. Primeiro amor, né? Aquele fogo, desejo do primeiro amor, né? Então foi maravilhoso. Foi o ano realmente da transformação em que eu me converti, a gente se casou, me batizei, tudo em 2007. Gente, foi assim um ano poderoso em nossas vidas. E foi o ano depois, né? Meu irmão também se casou, né? O se casou também em 2007. A gente em agosto, em outubro, né? Isso. E foi o ano também que a gente conheceu. Acertou. Aí, ó. E foi o ano que a gente conheceu Renovado, o pastor Pipa, né? Foi o homem que realmente nos discipulou em todos os anos. A Bola de Neve foi aonde a porta, né, para poder entrar no reino de Deus, conhecer o Evangelho. E a presbiteriana foi a igreja que consolidou nas nossas vidas. Nós fomos discipulados lá, nós vimos também a igreja começar na rua José Hernandes, pequenininha, com meia dúzia de gente, lá em 2007 para 2008 já. E a gente viu tudo acontecendo na Terceira Renovada em Atibaia, hoje aí na Chácara Reage. Nós vimos a igreja, né, começando, os ministérios começando, a liderança começando, até chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo de passar o cajado, deixar o pessoal com vocês aí, a continuar o trabalho, e a gente vinha aqui pensando primeiramente na família, né? Quando a gente pensa no motivo que a gente fez, né, essa loucura de deixar tudo para trás e vir para Pernambuco, foi realmente pensando no nosso primeiro ministério, que é a família. E a gente está, nesses 2 anos, investindo na gente,
trabalhando também no Evangelho, mas principalmente cuidando de nossas vidas, né? Então, mas aí, nossa, foi assim uma transformação, né, vocês? Então, mas Rafa, você já era convertida, pelo que você falou, aí você saiu, né, foi lá para o mundo, é isso que eu entendi? Você já É, era de igreja. eu conheci o Evangelho com 14 anos. Hum, Comecei com 14 anos, mas por alguns problemas familiares, tudo, eu comecei a não ir mais, né? Digamos assim, que não tinha muita aceitação, sim. né? Era muito nova, a família não aceitava muito, era um pouco complicado. E aí, para não haver uma desobediência, eu entendi que eu poderia esperar, né? Deus me deu paz para isso, me Foi um deu momento muito respaldo para isso. especial que Deus falou com a irmã Rafaela, que a Rafaela pode contar com mais detalhes. Ó, ele se gaba disso até hoje. Não, foi Deus que falou. Antes de eu Sai, sair, tudo bem. antes de eu sair, teve uma irmã a esposa do pastor na época, né? Ela veio me abraçar, assim, era hora de ir embora. Mulher usada por Deus. E aí ela disse assim que Deus sabia que eu ia precisar ficar fora, que não era uma decisão minha, né? Que era uma questão mesmo de obediência. E que eu não me preocupasse, que durante esse tempo Deus ia cuidar de mim e que coisa melhor ele tinha para mim. Aí pronto, esse homem se acha até hoje por causa disso. Não, Deus falou. Até hoje ele fala, até Deus falou que eu sou coisa melhor na sua vida. Então, eu tenho que ouvir, tenho que ouvir. Mas Já vai aí, fazer quando... boda de prata. Hã? Já vai fazer boda de prata, né, Eduardo? Bodas de Então, prata. né? Aí eu volto para a igreja, a gente se conhece com 18, eu vou voltar para a igreja 6 anos depois, então com 24 anos. É quando realmente eu volto, e aí eu volto com ele 10 anos depois, né? Então eu fiquei tempo fora, mas eu sentia assim, uma falta tremenda, porque a gente, quando conhece o Senhor, a gente sente muita falta da presença dele, né? A gente vai, a coisa vai andando, algumas coisas parecem até que estão bem, mas sem a presença dele a gente sabe que não dá. E aí foi quando, graças a Deus, ele tinha propósito com a família, e eu tinha uma outra visão, muito nova, sem entendimento, tinha propósito com a família, Deus já enxergava a família, né? E aí a gente vem, se casa, faz tudo certinho e começa a organizar a nossa vida. Não quer dizer que porque a gente se converteu, ele se converteu e eu voltei, foi tudo fácil. Não foi a partir daquele momento que foi fácil, né? É dali que a gente foi pegando a palavra e foi limpando tudo aquilo, né, que a gente aprendeu errado e tirando tudo aquilo que não valia a pena, tudo aquilo que não era realmente da forma que Deus queria, e foi limpando, então foi um processo, mesmo depois da conversão, mesmo depois da minha volta, foi um processo para o casamento realmente começar a fluir, né, ao relacionamento fluir, a conversa fluir, o entendimento fluir, foi um processo longo, mas graças a Deus o Senhor está. A obra é até o fim da vida, né? É a obra longa, né? A obra até o fim da vida. A conversão não é um ato, é um processo que inicia-se no momento que o Espírito Santo começa a falar com você e a gente vai até quando chegar lá no céu, né? Mas com certeza, a idade, a maturidade melhora muita coisa. Com certeza. Muita coisa. Mas aí o Du se converteu, aí daí ele não saiu mais. Não. Até hoje. Não. Não desmagou, nem nada. Não. Firme, graças a Deus aí, nas dificuldades, Desde então. no processo todo assim, mas sempre firme no Evangelho, né? A gente, às vezes, vieram para a presbiteriana, né? Aí você estudou. Seu irmão, né? Aí, meu irmão, acho que é irmão do Eduardo, é irmão, eu não sei. O irmão da Rafa, que tá aí. Tá aí, olha que legal, olha. Fala Celso, o grande Celso, meu irmão aí, ó. Esse que foi que puxou a família, né? Ele começou. Beleza, tá vendo? Glória a Deus, canal de bênção. Aí você veio para a presbiteriana, conheceu o pastor Pipa, aí você ali estudou e foi, aí virou presbítero. Foi, ali a gente começou, o que aconteceu, né? Lá na Bola de Neve, como a igreja estava começando ainda, e eu, né, estava querendo muito conhecer da palavra, tá? Foi através de uma amiga minha da escola, eu trabalhava ainda na prefeitura nessa época, ela se casou, ela
casamento, se empolgou, que ela morava junto há 18 anos com o marido dela, e Não era casada. ela não era casada, né? Ela morava junto, ela tinha um filho já, um adolescente, 16 anos na época. E aí, como nós nos casamos, ela se empolgou, quis se casar também. E aí, quando a gente foi lá conhecer, né, aliás, a gente foi lá no dia do casamento dela, na Presbiteriana Renovada, lá com o pastor Pipa, a José Hernandes. Aí a gente conheceu o pastor Pipa, passou uma noite maravilhosa com ele, né, um rapaz novo, né, da nossa idade. A gente fica impressionado com isso, porque eu já achava o meu pastor lá na Bola de Neve muito novo. Ele tinha, na época, né, a gente com 23, 24, ele 10 anos mais velho que a gente, eu já achava ele novo. Quando eu fui na Renovada, que eu vi o pastor Pipa, um garoto, né, magrinho, magrinho. Pastor Pipa. Aí a gente achou estranho, mas, nossa, o papo foi maravilhoso. E aí, depois disso, a gente conheceu ele. Ele estava fazendo estudo bíblico na igreja, ele estava com algumas pessoas. A Cris falou comigo, né? Eu queria muito fazer isso da palavra, mas lá no Bola não tinha ainda. Não tinha começado ainda. Né? Estava preparando o pessoal para trabalhar com isso. Estava começando. Aí o Pipa chamou a gente, né? Pra gente, através dela, para a gente começar um estudo bíblico lá com eles, sem compromisso. Só que aí uma coisa vai levando a outra, a gente vai participando do estudo bíblico. Aí a gente se interessa, vai no culto, no final de semana. Aí começa a ter uns trabalhos evangelísticos, a gente vai lá para poder ajudar, que a gente já ajudava na Bola de Neve também. Mas lá, como a gente já estava começando a se enturmar com o pessoal, a gente também se envolve lá. E aí nisso... Começamos em duas igrejas. A gente começou em 2 igrejas nesse período aí, até que, né, a gente fique agora, né? A gente está envolvido aqui no Bola de Neve, a gente está se envolvendo também lá com a Renovada. E aí a gente pede confirmação de Deus, a gente conversa, né, entre a gente conversa com os nossos pastores. E aí eles, né, nos abençoaram, falaram, se realmente for da vontade de Deus, né, como foi para abençoar de vocês, vai impedir, a gente vai abençoar de vocês e vai no ministério lá. E foi isso, já de 2007 para 2008, a gente começa lá na Renovada, junto com o pastor Pipa, na igreja pequenininha, que era na José Hernandes, quando ele vai formar a mesa administrativa ainda, né, a igreja ainda era a congregação, o Pipa já me chama para fazer parte dessa mesa administrativa, né, a primeira mesa administrativa lá do bairro Imperial. E aí, com o passar do tempo, a gente se envolvendo, eu como tesoureiro da igreja, ainda com mesa administrativa, em 2013, a igreja se emancipa. E aí, na emancipação da igreja, é colocado alguns nomes para a votação, e aí eu, junto com outros presbíteros na época, o Patrício e seu Edivaldo, a gente é nomeado presbítero na Renovada, a primeiro conselho da igreja, né? E aí eu fiquei desde então, né, até eu me desligar, até vim para Pernambuco, sempre participando do conselho da igreja. E foi algo maravilhoso, né? Porque a gente viu a igreja pequenininha, né, desde com pouco 6 pessoas, e aí vendo a igreja crescendo e eu participando junto do conselho, participando das decisões, planejando, sonhando junto com o Pipa, com o conselho, a visão da igreja, como que vai ser os próximos passos, desde a José Hernandes até o galpão lá no Imperial, e hoje a chácara do jeito que está. Então, assim, para a gente foi um processo muito bom, né? Amém. Foi 15 anos direto, sem parar, trabalhando, servindo, foi realmente maravilhoso. Mas, pode falar. Vendo vocês falando aí, né, com esse testemunho aí, né, é lindo, né? Quando, né, você vê, né, falando de profeta, né, que uma irmã veio e profetizou, né, e ele vai, né, quer dizer, ela saiu para te resgatar, né, na verdade, aí veio e trouxe, né, aí se fortaleceu mais ainda. No livro de Amós aqui, né, 3:7, eu estava vendo aqui, né, a palavra de Deus fala, certamente o Senhor, né, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Então Deus já tinha plano na vida de vocês, assim como tem na nossa, né, e na vida de muitos aí. Glória a Deus, tá vendo? Só confirmando, né, o que você está falando. Quer dizer, Deus já tinha planos, né? Usou essa irmã aí, né, para falar, né, com a Rafa, né,
Aí veio, te buscou, falou, agora vamos junto, né? Independente do que nós vamos passar, né? E aí você, contando a história, graças a Deus, né? Tomou uma decisão, e aí, quer dizer, vem com a liderança, né? E aí, né, vai crescendo, vai aprendendo, e a igreja vai crescendo, né? E aí, quer dizer, quando tá no auge, né? Aí vocês falam, agora vamos pro Pernambuco, agora vamos, né, pra terrinha. Uau, já botei na boca. Glória a Deus. E, Rafa, e como que os desafios, os maiores desafios de vocês, nessa caminhada de vocês, que vocês têm? Tem muita coisa aí de chegar, né? De você ir para lá, voltar para Deus de novo, conhecer o Du, ele vir para Jesus. Teve algum maior desafio aí nesse meio do casamento de vocês? Primeiro financeiro, porque Hum, a gente era muito novo, não tinha muita responsabilidade, né? A gente não tinha muitas referências, né? Principalmente no começo, a gente não tinha muitas referências, não conhecia a palavra desde o comecinho, né? Então foram 6 anos que a gente bateu muito cabeça, e mesmo assim, quando a gente ainda vem para o Evangelho, que vai ser tratado sobre muitas coisas, até a gente realmente conseguir, né, andar realmente certinho, principalmente com a área financeira, acho que foi uma das coisas mais difíceis. Foi uma das áreas mais complicadas e era uma das áreas que mais pegava a gente, né? Então a gente olhava e falava, poxa, de novo a gente está no mesmo lugar, né? Aí a gente começava de novo, conseguia resolver. Quando a gente terminava de resolver, a gente estava no mesmo problema de novo. Então foram ciclos que a gente passou antes de vir, né? Antes da conversão. E depois da conversão, ainda por um tempo, né, no comecinho, foi uma das, acho que uma das piores, que é uma das que mais geram confusão, né, uma das que geram mais conflito, né, então eu acredito que foi a mais difícil. Mas, Mais difícil. aí, E assim, sinceramente, né, sim. Mas, então, nesse ponto aí que você está falando, o que vocês poderiam deixar para esses jovens, né, que estão entrando no casamento, estão casando, né, estão querendo, né, pretendem casar, estão se conhecendo, o que vocês poderiam deixar de lição para eles? E para nós também, que somos velhos também, que às vezes a gente não sabe mexer com dinheiro também, Aprenda cada né? dia, né? A gente aprende. Eu acho que vocês têm um exemplo para deixar para as pessoas não cair nesses erros. O que vocês poderiam deixar para nós? Olha, isso aí a gente pode falar muito bem, né? Porque não só conosco, mas nós também fomos, nesses 15 anos, com a graça de Deus, fomos padrinhos de casamento de muitos, né? Muitos se casaram aí na Reage. E o que a gente mais vê de falhas é justamente nessa área financeira, as pessoas tentarem dar... O que o básico que o pessoal fala é dar o passo maior do que a perna. Porque, né, a gente falhou nisso também, né? Vamos fazer um empréstimo, vamos pegar o tanto assim para poder pagar o nosso casamento do jeito que a gente quer. E olha que o nosso casamento não foi algo muito, né? Foi simples, mas gasta. Agora a gente vê muita gente querendo fazer logo de começo, né? Que é o primeiro passo, que é o casamento, que é aquela coisa que você faz, né, entre os dois, a família e as pessoas, e para satisfazer uma vontade, um desejo do coração, faz um negócio muito grande, né? Faz um espetáculo, sendo que o maior espetáculo é aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, acho que a primeira coisa que eu posso falar para as pessoas é, olha, que casem realmente, que é importante vocês firmarem um compromisso, formarem uma família, mas cuidado com o que vocês fazem. O mais importante é aquilo que estão fazendo por vocês, né, aquele compromisso que vocês fazem por vocês, diante da igreja, diante dos familiares, de alguns amigos. É muito mais importante você fazer algo muito mais simples, mas que agrade a Deus, do que, de repente, você fazer algo muito grande para agradar as pessoas. E aí depois... uma vida já toda estourada em dívida, né? Exatamente. Quantos casamentos nós desse jeito, e outros que fizeram coisas muito maiores, e aí depois de alguns anos, passando por problemas, e aí vão aparecendo outras dificuldades, aí o financeiro é apenas um buraco grande e não vai ajudar em nada no casamento. Então é melhor você economizar ao máximo, mas fazer um casamento que é aquele simples, mas que você
onde é o compromisso? Você sai do casamento, sem dívida, mas morando na sua casa, de aluguel, que seja, mas em algo que está dentro da sua... Compatível. Exatamente, compatível com aquilo que é a sua vida. Né? Não precisa fazer algo a mais para agradar os outros, ou a si mesmo também, né? Porque às vezes não é nem pelos outros. Você faz, porque é o meu sonho, casar num véu, no vestido branco, entrar numa carruagem, sendo que a gente não vive num conto de fada, a gente vive na realidade da vida, né? Então a gente tem que viver aquilo que Deus nos abençoou e dar graças a Deus por isso. E assim, você começar por aí, já vai facilitar em muitas coisas. E aí vai ter outros problemas também, né, no casamento, vai ter os atritos do casamento, e se tiver o financeiro também bagunçado, é que vai só, né, de tropeço atrás de tropeço. Eu acho que também muito planejamento. E planejamento, a gente começou, como eu disse, muito novo, então a gente não sabia o que era isso. E não foi também na conversão que a gente aprendeu de cara aí. Planejar é uma coisinha assim que você tem que ser persistente, porque senão você deixa passar, né? Hoje não deu para cumprir o planejado. Amanhã não deu para cumprir o planejado de novo. E assim vai indo. Quando você vê, nem você aproveita bem o seu dinheiro, nem você fica em paz, você não consegue ficar em paz. E aí começa o desgaste, né? Começa a se desgastar. Então, assim, o planejamento, ele ajuda tanto a gente realmente o dinheiro ser algo que nos beneficia, que realmente nos serve, não que a gente sirva o dinheiro, né? Então, acho que planejar, principalmente para quem está começando agora. Mas, assim, a gente fala, mas a gente sabe que é difícil, principalmente para quem está começando, né? Porque as ideias são outras, a cabeça é outra, sabe que tem muito tempo ainda pela frente, então, assim, pensar, não, mas eu corro atrás, eu dou um jeito. É quando você vê, você passa tanto tempo trabalhando atrás dessas coisas, e aí você só vai ver o valor disso lá na frente. Como a gente também, muita coisa só viu lá na frente. Então, se a juventude ouvir, vai ser bom. Mas é verdade. Muito valor que tem, muito valor que tem. O que vocês estão falando, a gente fala na parte, né, dessa, foi muito legal essa parte aí do financeiro, né, porque realmente é uma área que pega mesmo na vida dos casais, porque às vezes eu converso com alguns casais, né, fala assim, mas a gente tá sem dinheiro, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo, mas é como o Du falou, se a gente começar de baixo, pequenininho, sem querer ostentar, sem querer fazer espetáculos mesmo, a gente consegue alguma coisa, porque eu acho que o Du falou aí, ter sua casa, eu acho que isso é um ponto que os casais, para começar, já deveria pensar onde vamos morar, porque você falar assim, você pagar aluguel, olha, pagar aluguel barra. Você pegar todo mês aquele dinheirinho e tá ali dando no aluguel. Então, mas eu conheço, a gente sabe que tem alguns casais novinhos que têm uma visão bem, né, avançada e que consegue planejar bonitinho e chegar no casamento com a casa dele já própria mesmo que seja financiado, mas eu acho que os casais hoje em dia estão indo muito rápido, assim, sabe? Eles não ouvem. É igual você falou, se esse jovem ouvisse mais a gente, que já passou por isso, acho que seria bem melhor, mas é bem complicado eles ouvir o que a gente fala, porque para eles tudo não, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir, e não é desse jeito. E assim, nós temos as nossas 3, né, que estão aí na luta, né, já estão cada uma com seus maridos, mas a luta, tem umas que têm as suas casas, uma mora aqui que não paga aluguel, outra paga aluguel, e tem a última que né, tá indo agora para adulta, tá começando a arrumar um namoradinho, mas a gente tá conversando muito, e as irmãs dela tá tanto ajudando, fala assim, você não pega o erro da gente, você primeiro vai fazendo isso, então, se ouvir, não vai errar, né? É isso que a gente deixa, né? Que se ouvisse, não errava tanto, mas o jovem de hoje é bem complicado para você dar um conselho e ouvir, é careta, você é do tempo passado, isso aí não é não sei o quê, mas sabe que a gente já passou por esse processo, né? De dificuldade, porque eu falo que, olha, no começo, eu com o Cícero também, 18 anos, imagina, 2 pessoas totalmente sem saber de nada, totalmente diferente, de culturas diferentes, e fomos morar, vamos morar lá numa casa. E aí, imagina o que é que deu. Imagina a situação, né? Por isso que é bom, né?
E é como Isso vocês falaram, vai para o é, mundo, né? Nós não conhecíamos Jesus nem nada, vimos conhecer Jesus agora, depois de velho mesmo, já vamos dizer. E estamos aí, ó. jovem. Agora que estamos começando a viver. Agora que nós estamos começando a viver um casamento, tanto que esse projeto, né, dessas lives. Deus, assim, que colocou no nosso coração. Por quê? Porque muitas coisas que a gente já passou, a gente não quer que as pessoas, que os jovens passem. Então, Deus colocou isso no nosso coração e nós vem orando, nós vem falando, Senhor, mas espera aí, nós em rede social, nunca nós pensamos, dois bocozinhos lá do Nordeste em rede social fazendo alguma coisa. E assim, Glória mas a Deus. tem sido Deus, né, Deus. É Deus, né? O Du falou, né? Usar essa ferramenta, né, do Instagram, a rede social, para a gente, né, tá se aproximando, né, e ajudando ao próximo. Ó, Porque falando do financeiro, né, desculpa, deixa eu falar, nós temos... Ó, tá o presbítero Jair aí, ó, gente, ó, nosso presbítero aí, ó. Um abração, Tá. Jair. Reverendo Jair, grande saudade, Reverendo Jair. Dona Ju. Pois é. E hoje com esse casal aí maravilhoso, que eu já vim, ó, pensando em chamar, e eu digo, meu Deus, mas a gente vai. E essa daí, né? Ai, vai ser. Eu digo, mas vamos deixar esse negócio. Conseguimos marcar. O Instagram hoje não queria deixar, mas Deus é maior e deixou nós fazer, né? Então, o Cícero estava falando aí, né? Falando sobre, né, o testemunho de vocês aí, né, que é muito importante, né? Esse testemunho de vocês. E assim, quando fala de jovem, né? Dos casais jovens e tal, é muito legal a gente ver esse testemunho. Porque temos que falar assim, né? Se erramos, tem que falar, erramos nisso, mas agora estamos acertando, né? Tem outras coisas para melhorar, vamos também tentar, né, melhorar. Né? E esse projeto, né, que nós estamos aí fazendo, graças a Deus, né, Vida 2, justamente é para isso, para testemunhar, para edificar a vida de outras pessoas, né? De outros casais. Né? E a gente fez uma live, né, com um casal da nossa igreja também, né? Um casal jovem, né? Que é o Kaique, né, e a Thaís, né? Olha, uma história linda, né? E ele fez justamente isso que você está falando, né? Planejamento, né? O jovem e tal. Hoje eles estão aí, né? Não tem nem 10 anos de casado, já estão com sua casa própria, né? Então, nossa, se vocês entrarem aí ver, né? Quem quiser ver aí a história deles, né? Entrar, né, no nosso Instagram, vocês vão ver. Mas eu vou me atualizar, vou ser Não, é uma história linda, né? É linda, linda. Porque ele dirigindo o carrinho lá, a perua, e ela catando lá papelão, catando, né, um reciclado e tal. E para eles pagar a parcela, para eles, né, juntar aquele dinheirinho para dar a entrada na casa deles, né? Então, você vê, jovem com, né, 18 anos, né, de idade, né? Agora está 20 e pouco, imagina. Então, você vê que é possível, né? Então, quando vocês falam disso, né, sobre isso, né? Erramos lá atrás, mas, né, conseguimos vencer, né? E é possível também esses jovens de hoje, né, ouvir, né? Porque temos exemplo aí, ó. Só ver a história deles, né? Do Kaique, né? Mas a Thaís. Então, é possível. É fácil? Não. Aí não vai falar que é fácil, né? Mas é possível. Gente, mas assim, isso é muito importante ser falado. Eu acho, eu estava até falando ontem com uma pessoa, falando assim, gente, a gente sabe que essas coisas que a gente faz não dá audiência, né? A gente sabe que isso não dá audiência. Porque, né, eu estava até comentando, eu falei, tem coisas que a gente vê absurda, né, na rede social, no Instagram, com milhares de pessoas vendo, com milhares de curtidas, mas quando você coloca coisa de Deus não dá ibope. Eu falo, gente, engraçado, né? As pessoas, daí, se eles soubessem como que Deus é o maior e mais importante na nossa vida, as pessoas queriam buscar, né, o Senhor, entender mais como Ele pode fazer. Porque eu e o Cícero, a gente tem sido moldado há 7 anos atrás. O Du foi quem me batizou na época, né, fez a entrevista. Então, 7 anos de conversão. E aí tem gente que fala, vocês têm muitos anos de convertido. Eu falei, tem. A gente tem certeza, eu digo, é o Senhor na nossa vida. Porque eu sempre falo, quando eu fui verdadeiramente, que Jesus me resgatou, eu fui de verdade, porque não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais para onde correr. Aí eu falei, ou agora, ou eu vou, ou então vai ser
pro inferno mesmo, para a vida que levava, né? Então, quando você, igual ontem eu estava falando, a Tainá, nossa filha, falando, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como ficar do mesmo jeito. Não fica. Eu falo, fulano, eu digo, não teve um encontro verdadeiro mesmo, porque quando você tem, você é transformado, você muda, você vai mudando, você vai sendo, ficando constrangido com algumas coisas que acontecem na sua vida. E a parte do dinheiro é isso, você não consegue mais fazer nada errado. Você, quando vai fazer algo, mexer com a parte assim, você fala, nossa Deus, não é isso que o Senhor falou, não é isso que o Senhor me ensinou. Então você vai começando a entender como que trabalha para Deus, e é certo, não tem erro trabalhar para o Senhor. E outra coisa que eu sempre falo para nossas filhas, que filhas, sempre seja honesto. A gente sempre foi, mas hoje a gente tem mais esse cuidado ainda. Porque eu fico vendo, nós, que o povo chama nós crente, né? Os crentes são muito visados, os crentes não podem fazer nada errado. Os crentes não podem falar, os crentes não podem errar, que nós somos, eles acham que a gente é perfeito. E a gente não é, a gente tem erro igual todo mundo. A gente é falho Ser humano, todos né? os dias. Então, essa parte é muito importante ser falado para os jovens, né, que estão começando aí. Começa certo, começa a vida certa, né? E assim, gente, eu creio que vocês estão deixando muitas coisas legais aí para nós, né? Para a gente tirar de lição. E vamos lá falar um pouquinho aí de vocês aí. Como que vocês, né, foram para o Pernambuco, deixaram tudo para trás, né, e foram lançar a vida aí. Como que tá aí vocês hoje? Vamos falar ainda do financeiro. A vida de vocês financeiramente aí, como é que tá? Como que foi aí esse processo todo aí de vocês? Mulher, quando a gente veio para cá, a gente veio por uma questão familiar. A gente queria muito ficar perto do meu pai, muita gente às vezes nem sabe disso, mas o meu pai morava aqui e eu só tinha conseguido vir para cá ver meu pai, financeiro, também não ajudava muito. Eu vim ver meu pai duas vezes. Em 2010, aí em 2011 eu perdi o meu irmão, com 19 anos, nem consegui vir. E quando foi em 2020 que a minha tia faleceu. Então, assim, 10 anos depois, eu venho, né, com a minha tia, sem ter visto minha tia durante esse tempo todo. E o meu pai não estava bem, o meu pai estava, né, realmente depressivo, tudo. E aí a gente vem para cá, pensando realmente ficar perto dele, nele ter esse contato com o Noah até então, né, que a gente não sabia, eu estava grávida do Kalel, quando eu vim visitar ele, para ele ter esse contato. Eu queria que o Noah tivesse esse contato com meu pai, aquilo que eu não consegui ter. E aí a gente começa a conversar, começa a se entender, começa a fazer o nosso planejamento, e a gente começou a fazer um caderninho das coisas, né, que a gente concordava que a gente precisava, né, fazer, que a gente queria alcançar, e a gente começou a fazer um caderninho, começou a anotar isso, todo ano a gente estava fazendo. Depois a gente ia orando por aquilo que ia, né, que a gente ia conquistando, que ia acontecendo. E tinha coisas, que uma das coisas era essa, era vir morar aqui, mas que a gente nunca imaginou que a gente fosse conseguir, porque era muito além daquilo que a gente pensava, sabe? Era muito fora da realidade que a gente vivia, porque depois a gente passou a ter uma segurança financeira aí, né? Eu concursada, ele com um trabalho de 10 anos que não tinha pretensão nenhuma de sair, não tinha problema nenhum para sair. E aí a gente olhava assim, a gente tinha essa segurança, e aí chega a pandemia. Eu venho para cá em janeiro, minha tia faleceu, vi que meu pai não estava bem, volto para Atibaia, numa sexta-feira, confio que estou grávida, faço o exame no domingo de manhã, volto de sexta para sábado, faço o exame no domingo de manhã, descubro que estou grávida. Quando dá março, a gente descobre a pandemia. E aí a gente falou assim, meu Deus, a gente com casa para pagar, carro para pagar, teve aquela baixa dos salários, né, para alguns empregos, e o Du foi uma das pessoas que teve uma baixa de 75% do salário. Então, assim, quando a gente passou pela pandemia, primeiro que Deus deu muita paz, sabe, pra gente. Deu muita paz, muita tranquilidade pra gente. E quando a gente chegou, eu falei, Eduardo, a gente tá quase quitando a nossa casa, né? E aí a gente chega, no meio de uma pandemia, a gente quita a nossa casa. Bem no comecinho. O carro a gente ainda ficou mais um tempinho, mas a gente conseguiu quitar no mesmo ano o nosso carro. Ainda na pandemia. Ainda na pandemia. A casa ainda foi antes da pandemia. Foi né? antes, foi bem em fevereiro, né? Por aí. Fevereiro, março deu pandemia.
salário abaixou, e a gente falou assim, meu Deus, a gente olhava para o salário e achava que não dava nem para o que a gente precisava, né? E aí o salário abaixa. E aí a gente olha e fala, olha como Deus é perfeito, né? Eu paguei a casa, então já baixou o valor aí que eu tinha que pagar da prestação da casa. Algumas coisas a gente começou a não precisar pagar mais, e aí aquilo foi abaixando, e aí o salário do Eduardo começou a ficar compatível com aquilo que a gente estava precisando pagar, e aí a coisa foi acontecendo e a gente foi vendo um cuidado de Deus tão grande com a gente. E aí a gente passa pela pandemia, Caleu nasce, a gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. E pensando em vir para cá, querendo vir para cá, e a nossa vida ficou em ordem, financeiramente estável, que era uma coisa que a gente não conseguia há muito tempo, né, no meio de uma pandemia. E aí a gente começou a ver que a gente não podia ficar se agarrando, né, a essa estabilidade financeira que a gente tinha. Se Deus realmente, Deus confirmou isso no nosso coração, se Deus realmente queria que a gente viesse para cá, Deus ia dar condição para a gente vir para cá, mesmo abrindo mão das coisas que nos eram garantia. Nosso trabalho era nossa garantia, a gente tinha tudo. Então, assim, a gente tinha nossa casa, a gente tinha nosso trabalho, a gente tinha nosso carro, a gente tinha nossas coisas. Por que deixar isso tudo para trás, né? Mas Deus foi colocando no nosso coração que era para vir. E a gente foi pedindo confirmações. Quando foi em janeiro de 2021, a gente comprou passagem para vir para cá, para começar a sondar a terra, sabe? Ver onde a gente ia morar, o que a gente ia fazer. Um ano depois que a gente veio. Eu tinha nascido, estava com 3 meses, a gente comprou a passagem. Infelizmente, foi uma outra onda da pandemia em janeiro, a gente também teve algumas complicações, a gente cancela a viagem. Tem quem gosta de aeroporto fecha, cancela a passagem, não sei o quê, então a gente acabou cancelando a viagem. Quando foi em maio, o meu pai se acidentou. A gente pensou em vir em junho, né, nas férias de junho para julho. E aí meu pai se acidentou em maio e depois de alguns dias, aí eu tinha voltado a trabalhar da minha licença, foi difícil sair, eu ainda fiquei presa mais 20 dias trabalhando, aí venho para cá, ele estava internado esse tempo todo, e depois de 10 dias meu pai veio a falecer. Então, assim, o nosso propósito de ficar com ele, a gente não conseguiu, infelizmente a gente não conseguiu. Mas aí foi a hora que eu olhei para o Eduardo e falei assim, e agora? Eu queria muito ficar com ele. Aí o Eduardo falou assim, não, mas o nosso propósito não era só isso. Nosso propósito era a nossa família. A gente queria diminuir o ritmo, a gente quer ter mais tempo para as crianças, a gente quer ter mais tempo para nós, uma vida mais simples, mas contanto que a gente tenha tempo. Por isso que eu falei, a gente está dando muito valor ao tempo. E às vezes o jovem não consegue entender isso, porque ele acha que ele tem muito tempo. Só que hoje a gente vê como o nosso tempo passou muito rápido. O tempo passa muito rápido. Então hoje a gente dá muito valor para isso, porque a gente viu passar muito rápido com o Noah e a gente não queria fazer isso. Mais tempo e de novo com o Kalel. E aí a gente falou, não, então o propósito é esse, é vir. Então nós vamos vir. Então vamos orar e vamos pedir confirmação do Senhor. E aí eu volto para trabalhar, porque né, ele faleceu, fizemos o enterro, tudo, voltamos para Atibaia e a gente sabia que se a gente ficasse mais um tempo, talvez a gente se acomodasse. Talvez a gente fosse ficando, a comodidade, como eu disse ali, a facilidade, a gente tinha emprego, tudo certinho. Aí a gente falou, não, a gente tem que estipular uma data, né, pra gente ir embora. E aí ele viu um concurso aqui, então era a deixa pra gente não deixar passar essa data. E aí a gente foi para ir em julho, comecinho de julho, e voltamos para cá em setembro. Linda. E aí, assim, a vida tinha que estar em ordem, principalmente a vida financeira. Pra gente tomar uma decisão dessa, a gente tinha que estar com a vida em ordem. E a gente estava com a vida em ordem, né? Mesmo depois da pandemia, as coisas estavam... Acho que pela primeira vez a nossa vida estava realmente redondinha, bem organizada, né? Então, foi quando a gente pôde dar um passo desse, né? De vir e confiar no que Deus ia fazer, confiar em como Deus ia fazer, que Deus ia dar condição, ia prover tudo, como Ele fez. E eu acho que foi uma das maiores experiências que a gente teve do cuidar de Deus, porque foi do zero, foi chegar aqui e todos os nossos planos, assim, de como ia ser feito, deu tudo errado. Deu tudo errado. A gente pensou em ficar num campo, foi para outro, o outro campo também não era lá, foi para outro lugar. Deus foi fazendo, mas foi tão bom o jeito que Ele fez, da maneira que Ele fez. A forma que Ele deixou a gente foi tão bom. E
não tem plano que a gente tivesse feito que fosse melhor do que a maneira que ele realmente fez com a gente, né? Então a gente foi confiando, foi dependendo, foi pedindo direção, Deus foi fazendo, Deus foi dando toda a provisão que a gente precisava. Sem trabalho, eu pedi licença não remunerada. O Du veio com um contrato de 6 meses, com um salário muito inferior, e não durou nem 3. Ei. Cancelaram antes. Um seguro-desemprego, 5 meses acabou. E o Du veio começar a trabalhar 1 ano e meio depois. Então, assim, 1 ano e meio depois, sem trabalhar, e a gente conseguir ficar aqui e dizer que a gente estava feliz, que a gente estava bem, principalmente com os nossos filhos, com a nossa casa, com as nossas finanças, a gente estava bem, é dizer assim, só Deus para fazer o que ele fez, sabe? E foi uma experiência que a gente teve de dependência que jamais a gente ia ter se a gente não abrisse mão do conforto que a gente tinha, da comodidade que a gente tinha. Então, foi muito bom, foi muito bom. Eu só aprendi, a gente só aprendeu nesse tempo e aprendeu a dar mais valor ainda ao nosso tempo, né? E ao que Deus pode fazer se a gente realmente depender, se a gente confiar, se a gente planejar, sabe? Graças Então foi maravilhoso. Olha, que testemunho, tá vendo? É isso que às vezes a gente tem medo, né, Rafidu, pela fé mesmo. Porque isso aí vocês foi pela fé, porque abrir mão de um lugar que você estava estabilizado, tem a sua casa, seu carro, seu trabalho ganhando bem, abrir mão de tudo e ir para um lugar, né, que, vamos se dizer, desconhecido ainda, que você não vivia lá, né, Rafa? Então, começar a conhecer pessoas, tudo. E isso é pela fé. E confiar no Deus que ia fazer, igual vocês estão falando aí. Foi mais do que vocês esperavam. Vocês fizeram os planos, mas Deus fez totalmente diferente. Como a palavra fala, a gente faz, mas quem concretiza é Ele. E Ele faz muito mais, né, do que a gente possa imaginar. Melhor. Né? E isso serve, né, de um testemunho muito forte para as pessoas que têm medo de abrir mão de algo, para se lançar e fazer algo, né? Então, gente, isso aí para mim é um testemunho que eu vou guardar aqui para mim, porque muitas vezes a gente fica com medo, será que vai? Não, será não, vai. Se Deus confirmou no seu coração, faz, porque Ele vai fazer, Ele vai realizar, né? Então, para mim, isso aí é um testemunho muito forte para mim, de pessoas de fé mesmo, que vai, 1 filho, 2 filhos, sem trabalho, sem nada, e Deus faz além do que vocês imaginam, né? Onde vocês estão hoje aí. E é onde as pessoas dizem que aqui é um lugar muito difícil de trabalho, e realmente foi, até 1 ano e meio foi. E de repente Deus abriu uma porta, não de repente, mas a gente precisou sentar, orar, pegamos o Noah, sentamos e falamos assim, Senhor, está chegando a hora da gente tomar uma decisão. Inclusive, esses dias aí eu tenho que pedir as contas definitivas aí da prefeitura, né? Que são 2 anos, né, da licença. E aí, quando estava com esse 1 ano e meio, a gente pegou e falou assim, olha, a gente precisa ter direção. É para ficar? Será que Deus deu um tempo para a gente descansar? Deu um tempo para nós, mas é para a gente voltar, é para continuar lá? Não, o Senhor vai fazer algo aqui, o Senhor vai dar a provisão para a gente aqui, porque até então a gente, né, tem que trabalhar. E aí a gente falou, vamos buscar a direção de Deus de novo. E aí a gente tentou, colocou o Noah para jejuar com a gente, para que ele tivesse essa experiência também, entendesse, né, essa experiência de depender de Deus. Explicou para ele que a gente precisava que Deus respondesse essa situação. E daí 1 semana que a gente jejuou como família, buscando essa direção para saber se a gente ia embora ou se a gente ficava aqui, o Senhor deu um trabalho para o depois de 1 ano e meio. Meu Deus. E aí a gente olhou e falou assim, já entendemos, vamos obedecer, né, que ele vai ser melhor. E ficamos muito felizes, porque a gente queria muito ficar, a gente queria realmente viver esse tempo novo, né, poder fazer algo aqui, a gente ainda não sabe o que, tudo, né, Deus vai fazendo aos pouquinhos, né, Ele vai nos mostrando aos pouquinhos, não é nada, Deus não dá um livro na tua mão assim, vai ser assim, 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 né, Ele vai revelando para a gente aos pouquinhos, Ele vai esperando a gente buscar, né, a resposta. E a gente vai em Deus, o que Ele vai fazer, o que Ele quer, e aí a gente continua orando, pedindo para Deus aí outras coisas que já estão chegando, e se Deus quiser, vai ser bem. E a mãe de vocês estão aí com vocês? A sua, a Dudu, ou não estão? A sua tá. A dele tá na live aí, ela tá aí com vocês aí em Atibaia. Ela tá vendo a live. Que legal. Que bom. E a sua tá aí, mas ela mora com vocês?
e colabora com a gente. Até eu quero contar um outro testemunho rapidinho aqui. Sim. Hoje nós fomos pro Hemop. A minha mãe estava com uma suspeita até de leucemia. E Meu Deus. teve que fazer um exame chatinho e tal. E desde junho ela estava esperando para passar com a médica para a gente saber o resultado, né? E hoje nós passamos. E quando nós passamos, ela falou: a senhora não tem nada. A senhora não tem nada. Glória a Deus. Tá Meu Deus. tranquila, e na fonte o sangue está saindo perfeito, então é algo realmente do seu organismo, depois outros problemas de saúde que ela tem, tá mexendo, né, com as taxas, mas a senhora pode ficar tranquila que a senhora não tem doença nenhuma no sangue, pode ir em paz. Então até um testemunho que eu tenho que contar, graças a Deus, a saúde dela só tem melhorado, gente, só tem melhorado, Amém. graças a Deus, ainda mais. Amém, amém, tá vendo? Isso é quando você confia. Isso é você entregar tudo nas mãos do Senhor. Hoje eu falando com o meu irmão, ele tá passando por um probleminha de saúde também. Falei, meu irmão, entrega pro Senhor, fala, Deus, eu sei que eu tô passando por isso, mas eu sei que o Senhor vai cuidar. Porque a gente tem que confiar no Deus que a gente, né, serve. Hoje eu falo tudo, as minhas meninas até falam, tem uma delas que fala assim, nossa mãe, eu tenho aprendido tanto com a senhora, eu fico até feliz, porque eu falo, Senhor, nada é meu, eu entrego tudo que eu vou fazer hoje, Rafa e Du, eu falo primeiro, Senhor, tá nas tuas mãos. Se for para ser, vai ser. Se não for, não vai ser. Até agora mesmo, esse problema da live, que nós não conseguia, eu falei pro Cícero, eu falei, filho, eu tô aqui tranquila. Se nós tivermos que fazer essa live hoje com ele, a gente vai fazer. Se não, é porque Deus não permitiu. Aí eu digo, não, mas eu vou tentar. Eu falei para ele, eu vou entrar agora, a última vez, vou tentar. Se não der certo, é porque não é para ser. Quando eu coloquei lá, mandei, aí eu falei, eu vou mandar para os dois de uma vez. O que for lá vai atender. Então, quando a gente confia no Deus que a gente está servindo hoje, pode ter certeza, as dificuldades tem. Porque não vai dizer que o crente, que nós estamos cristãos, que tendo a palavra, não passa dificuldade. A gente passa dificuldades grandes. Mas uma coisa que eu aprendo, que a gente passa muito melhor. A gente passa muito mais, sabe, tranquilidade. A gente não tem aquele sofrimento. Porque quando antes da gente ser convertido, o Cícero perdeu o emprego dele, nossa, me dava um desespero. Eu falava, e agora? Como é que a gente vai pagar a conta e tal, e tal? Nossa, depois que a gente se converteu, acho que o Cícero já foi mandado embora, acho que umas 4, sei lá, 5 vezes, nem sei mais. Menina, você acredita? O ano que ele foi mandado embora, dele desempregado, comprou um carro novo. A gente conseguiu pagar. Eu falei, gente, por isso que eu falo, quando você entrega nas mãos do Senhor, não tem como dar errado, não dá errado. Você pode demorar um processo, como você mesmo falou, Rafa. Ele não vai dar um livro já para você, ele vai dando de pouquinho para ver se você está pronto para receber. Porque muitas das vezes ele não dá, porque sabe que a gente vai se perder ali na frente. Então ele vai dando de pouquinho, né? Então é só gratidão a Deus, né, pela vida de vocês, por tudo isso que vocês estão contando para nós, por essa fé, porque para mim isso é muito forte, fé mesmo, de abrir mão e lançar para outra cidade, outro estado, né, que totalmente diferente de São Paulo, né? As coisas mais difíceis um pouco mesmo, porque eu sei, porque vocês moram, acho que mais perto da capital, né? A gente já morou bem lá no sertãozão, já é bem mais difícil mais, mas mesmo assim aí é mais difícil do que aqui, né? Sim, aí no começo a adaptação é diferente, tudo. Mas, assim, o fato de a gente saber que estava com respaldo mesmo de Deus, direção de Deus, a gente ficou muito em paz, muito em paz. A gente foi acostumando com tudo, foi aprendendo muita coisa. Hoje, pra gente, é muito natural mesmo, né? Passaram quase 2 anos, né? Nossa, passou muito rápido. Muito rápido. Mas que legal. Também está muito feliz aqui de estar com vocês, estar falando sobre isso. A gente falou isso esses dias até na igreja, né? Se você não tiver nada para falar, mas se você tiver o seu testemunho, já é o suficiente para mostrar o que Deus pode fazer na vida de alguém, né? Às vezes a gente não sabe como dizer, às vezes a gente não tem uma palavra, um versículo decorado, mas se você puder falar do seu testemunho, se você puder dizer daquilo que você realmente sabe, foi o que ele fez com você, já é uma grande coisa. E assim, a gente tem várias coisas realmente que Deus fez na nossa vida. Sempre que a gente fala, é gostoso de falar e saber o cuidado de Deus, sabe? Cada vez que a gente fala, a gente lembra daquela fase, de como Deus cuidou, de como Deus tratou, de como Deus fez. É muito gostoso. Então, assim, esse momento que vocês estão fazendo com os casais, isso é muito importante. Eu acho uma bênção mesmo.
Às vezes a gente até não consegue por causa dos dias, os horários, mas como fica gravado, a gente quer começar a ver mais, né? Mesmo que seja no outro dia, mas tem Obrigado. sido bem cada vez mais a vida de vocês, viu? Deus use a vida de vocês. Vocês são bênção, né? Então, se vocês forem fazer, vai ser tudo bem, com certeza. Amém. Tá tentando. Amém. Mas é lindo de ver aí essa fé de vocês, né? Que a Cisa falou, né? E a perseverança, né? Verdade. Porque às vezes a gente vê pessoas desistindo por menos, né? Por menos. E aí, isso é importante, né? Quando você fala que colocou até seu filho para jejuar, né? Isso é lindo, né? Eu estava falando com a pessoa esse dia, né? A palavra de Deus já nos ensina, né? Para a gente ensinar, né, os nossos filhos no caminho que deve andar, né? Para que lá na frente ele não se desvie dele. E nós, como pai, né? A nossa obrigação é fazer isso. Lá na frente, aí, cara, né? Só quem sabe é Deus, né? Mas é que você falou, pelo testemunho, né, que nós temos de vida, né, a gente vai mostrando, né? E aí a gente conhece a árvore por quê? Pelo fruto, né? Então, e aí pelo fruto a gente vai mostrar o nosso fruto, né? E as pessoas veem, porque elas observam, né? Nós somos observados todo o tempo, né? Quer dizer, o Du com esse jeito, né? Você com esse jeito também, né? Mais espontâneo, o Du já um pouco mais, né, calmo, mais tranquilão, né? Mas muito sábio também, né? Quer Mais dizer, espontâneo que eu. Muito mais, eu sou mais então, calado, ele é bem mais agitado. Eu tô quietinho aqui, Hoje ó. ele tá quieto, Eu tô mas quietinho é cansado. então, para você ver que a gente não conhece, mas o que eu conheço dele é isso, né? Porque ele é manso, né? Então, para você ver. Ah, E não, por ele é isso, muito calmo. né? Muito calmo. É. Então, Não estoura, não. isso que é legal. Mas só sabe, né, quem convive, realmente, né? Quem convive sabe, Mas eu e acho, aprende um com o outro. eu acho que para ele estar trabalhando no que ele está hoje, ele tem que ser calmo mesmo, porque trabalhar com aquele monte de aluno, eu falei, meu, gente, tem hora que eu olhar assim, eu falei, Senhor do céu, o que é que tu vai fazer? Trabalhar com. Eu falei, não, meu Deus, trabalhar, mas eu fico Parabéns, Du. acompanhando e eu vejo a alegria, né, do amor dele com aquele. Eu falei, meu Deus, ele tá fazendo algo que ele tá apaixonado. Então, quando você Tem tudo faz melhor. algo que você gosta, não tem como não dar E certo, quando faz com né? amor, tem tudo para dar E eu certo. vejo lá, né, aquele movimento todo daqueles jovens, daqueles adolescentes. Falo, que coisa legal. Conta um pouquinho, Lindo. Du, como que é o que é aqui que você faz? É a escola, como que é? Fala aí, porque eu acompanho, mas eu não entendi muito o que é o seu trabalho ali. Ali é um grande desafio, né? Porque o que aconteceu? Nesse 1 ano e meio que a gente está aqui, participei por diversos processos seletivos, e aí quando foi em fevereiro desse ano, quando a gente estava já pensando já se era o momento da gente voltar para São Paulo e caia de volta à minha terra, e a gente passou essa semana de oração, de repente apareceu um anúncio de docente assistente no Senai. Interessante, né? Porque eu estava pensando em trabalhar com suporte de TI, na área de tecnologia, trabalhar com programação, era o meu foco. E até tentei, né, em alguns momentos, trabalhar, há uma necessidade muito grande de professor de área de tecnologia aqui em Pernambuco, com esse novo ensino médio, mas não deu certo, assim, não deu certo, né, em nenhum desses momentos. E aí, quando eu vi essa notificação, vamos tentar mais uma vez, né, no Senai, dar aula para curso, né, curso de informática, não sei, eu vi lá docente, Senai, falei, vou tentar por aqui, né. E aí eu fiz, né, fiz a inscrição, teve os processos seletivos, fiz algumas avaliações online, aquela coisa assim, um basicão que a gente participa de diversos processos seletivos hoje em dia, assim, né, tudo online, pela internet, tudo plataforma, LinkedIn. Então eu já estava acostumado a participar de diversos processos como esse e no fim não chegar em nada, né, dar aquelas mensagens básicas no e-mail que não teve aderência à vaca, né. Mas aí nesse processo, uma semana depois, já apareceu para eu fazer uma entrevista online, né, por vídeo chamada, para fazer uma aula para ele. Deram um tema lá, eu fiz, me apresentei, dei aula lá online mesmo. E aí na entrevista eles me falaram que era para ser professor de ensino médio. Por causa desse novo ensino médio, ia dar aula de tecnologia no ensino médio. Aí eu falei, não, beleza, vamos para cima, olha.
Perguntou. Não perguntou? Deus respondeu. Então obedece. Né? O que me ajudou muito, eu acredito, nesse processo seletivo aí, foi do tempo que eu trabalhei aí na igreja, no seminário, né, como coordenador do curso aí do Polo da FATESB, e em alguns momentos eu cheguei a dar aula aí com o pessoal, e aí, desse tempo, né, o pastor fez uma declaração, um documento das minhas atribuições aí na igreja, na chácara, e aí eu falei sobre isso, né? Eu falei, ó, aulas para ensino médio eu nunca dei. Eu tenho, né, o conhecimento de tecnologia, dei aula de teologia, eu falei para eles, ó, dei aula de teologia. Então, são duas coisas que eu gosto de fazer. Então, para mim, vai ser uma novidade, né? E vou aprender com isso aí. Então, eles viram a minha sinceridade, né? As pessoas estavam juntos, foram 4 pessoas participaram da entrevista, o chefe lá olhou e falou, ó, eu gostei da sinceridade, isso é o mais importante no processo, e te ver que você está sendo verdadeiro, você está falando, né? A gente viu o domínio do assunto que você trouxe para nós. Então, se você gosta realmente dessa área, é só você realmente se adaptar. Você está acostumado com um público, você se adaptar a esse novo público. E realmente é uma grande adaptação, porque no curso de teologia são 10, 15 alunos no máximo, e o foco totalmente diferente do aluno do ensino médio. O ensino médio ele está lá porque ele precisa estar lá. Não foi que ele escolheu estar lá. São poucos que estão lá porque querem estudar tecnologia. Foi uma das áreas que o pai escolheu, colocou ele lá, e tem muitos ali que não querem nem saber de tecnologia. Então, realmente, é um grande desafio, principalmente no ensino médio. Os alunos ali de 15, 16 anos, é difícil, é difícil. São 200 alunos, né? 50 alunos numa sala de aula, eu tenho 4 turmas, e realmente não foi muito fácil, não. Tem semana assim que é difícil, tem uma turminha lá bem complicada, mas eu dou graças a Deus. No meio de 50 alunos, sempre tem um ou outro que querem aprender, que tem o desejo, que prestam atenção na sua aula. Então, mesmo que de repente tenha aqueles 50 alunos que estão conversando a aula inteira, vai ter um ou dois ali, uma meia dúzia, que estão olhando para você. Então, às vezes, você se mata, se esforça, eu perco a voz, né? Muitas vezes, passo uma semana sem voz, mas aí tem aquele ali que quer aprender, então vale a pena, porque é que nem o evangelho, né? A gente, quando está pregando, ministrando numa igreja, a igreja tem muitas pessoas ali que não sabem por que estão lá, assim como eu já passei por essa situação, né, de estar no lugar sem ao menos saber o que é evangelho, igreja, pastor, Jesus, nada, mas tem uma alma ali, tem uma pessoa ali que o Espírito Santo vai tocar no coração dele, e aquele ali que é o alvo. Às vezes está pregando para 50, 100 pessoas, e é uma pessoa ali que é o alvo que Deus quer tocar naquela noite. Às vezes você vai falar e parece que está falando com as paredes. Você termina a pregação assim, desgastado, cansado, porque você parece que pregou para ninguém. Mas aí chega no fim do culto, chega aquela pessoa ali e fala, olha, obrigado pela palavra, Deus te usou para falar comigo. E assim, na igreja, eu sinto também na escola. Eu tenho lá 50 alunos numa sala de aula e às vezes é um ou dois que querem, que precisam e falam, olha, professor, obrigado pela aula de hoje, viu? Então, eu estou muito feliz. Apesar do cansaço, do desgaste que é estar na sala de aula ali com 50 meninos e meninas, mas eu estou muito feliz por isso. Estou com o desejo de voltar a estudar de novo, né? Estou querendo fazer alguma pós-graduação na área de ensino e tecnologia. Então, estou muito motivado, assim como foi no período da teologia, né? Que estava estudando, estava querendo me empenhar cada vez mais. Hoje eu estou agora dentro da tecnologia, voltar a estudar mais e me empenhar como professor. Que legal, Amém, né? que legal. Presbítero e professor. Que Glória a bênção, Deus. né? Padeiro e agora professor. É isso aí. E hoje, né? E hoje a gente tá, né? O seminário é uma coisa. Eu acho que é isso que você falou, o seminário
ajuda muito. Porque eu acho que é isso que tem nos ajudado, eu e o Cícero, né? Porque a gente. Eu nunca tive. Eu via lá, né? A gente lá, vocês Aí só fazia o fazendo, café, né? fazia o café e tal, mas nunca imaginava fazer seminário. Eu falei, mas seminário? Ai. Aí um dia ele falou assim: eu vou fazer seminário. Eu olhei pra cara dele e falei, o quê? Oi? Eu falei, oi? Tu? Fazer Eu seminário? vou também. Ele falou, aí eu fui. Aí eu falei, eu também vou. Como Deus faz. Aí, menina, eu acho que não tem uma coisa, assim, chega no sábado, porque chega sábado pra mim ir pro seminário. Eu amo o seminário, gente. Como isso nos ajuda? Eu falo para muitas pessoas, tem pessoas lá que estão lá, né? Eu falei, gente, vai, incentivamos, nós incentivamos, nós Colocou ela chamamos. como representante de sala Né? agora, né? Aí o povo agora me colocaram lá, que eu sou como é que ele chama? Acadêmica de, sei lá, que aqueles. É uma loucura aquele povo lá. Aí eu tô risada com o pastor André, né? Que o pessoal fala, vamos colocar a Cícera como né? representante de sala. Aí o pastor André, gente, não é para influenciar, não, mas eu também concordo. Ele, Jesus amado, mas olha, é uma coisa muito boa, gente. Eu falo, quem quiser fazer seminário, ajuda demais. Abre a nossa mente, a gente aprende mais de Deus, entender como que... Nossa, olha, seminário não tem como explicar, só você indo lá fazer, né? E eu acho que é isso que tem nos Cada um tem que ter o seu, né? Eu acho que é isso que tem nos ajudado, né? Eu e o Cícero a ter, né, mais coragem de fazer algumas coisas que a gente não tinha, né? De perder, né, a parte da timidez, de entrar numa rede social para estar fazendo uma live. A gente nunca, né? Nunca em sonhos, em nada a gente pensava um dia fazer isso. Lógico que a gente recebe as críticas construtiva e as críticas negativas, né? Como vocês... Mas assim, é como eu estava vendo uma live antes de ontem e eu assisti e a pastora falou assim, você tem que receber as críticas, sim, que é bom, mas você tem que ver de quem você está recebendo. Se for alguém que te conhece, se for alguém que está te incentivando, tal, melhora nisso, você ouve. Se for alguém que você nunca nem viu, que você, deixa passar, não vai acrescentar na sua vida. Então, a gente tem aprendido muito, né, através de seminário, né, o pastor André, o pastor Pipa, né, teve o pastor Samuel que está dando aula, eu já estou até com meu coração palpitando quando vim ao altar aí, porque disse que o homem eu falei, meu Deus do céu. Então, a gente está aí na busca, né, de aprender mais, sempre, o pastor Pipa, não tem nem como falar, né, dele, é um cara que se você só não aprende com ele se não quiser, ele é um cara que abraça o povo, só que tem muita gente que não quer. Então, eu sou muito assim já tem gente que não quer nada, não quer, então, quem quer, como você falou, vai no meio do monte lá, vai ter um ou dois que vai, né, querer aprender alguma coisa. E eu acho que é isso que Deus tem feito. Mas tem muita gente aí que quer alguma coisa de Deus ainda. Isso que é importante. E a seara é grande, né? Glória a Deus, né? Que importante você ver esse testemunho de vocês aí. Muito que importante ver isso aí, né? Esse testemunho sem explicação. Né? Essa particularidade de vocês aí, só sabe quem convive realmente, né? A gente foi no começo do ano aí passear lá em Serra Talhada, né? Fomos aí pertinho de vocês, né? Depois a Cícera tinha bastante tempo de ir lá, tinha 18 anos, tinha muitos anos, né? Que tinha ido lá, quer dizer, foi um desafio para ela, né? Nossa, tudo novo também, meu Deus. Né? Quer dizer, saiu lá pessoas que estavam pequenininho, já estavam casado, com filho, né? Quer dizer, é um desafio. Até brinquei com ela, falei, olha, se a gente futuramente vai morar para cá, né? Ela falou, no momento não. Não, eu não tenho no momento não, mas quer dizer... Pra cá, né? A gente agarra vocês aqui, deixa vocês aqui. Aí vocês vão lá passear, que é mais perto. Agora já tem mais um lugar. Agora, quando nós for, agora nós já desce em Recife. Já ir lá. Porque essa viagem que ele falou, essa viagem foi uma viagem mais de resolver negócio, né, Rafa? O pai dele, né, teve um câncer, tá tratando, saúde, né? E a gente foi lá para resolver coisas do pai dele. Então foi uma viagem, assim, eu agradeço ter ido, foi uma viagem boa, que eu vi minha avó, que tá com 95 anos, vi algumas pessoas que eu nunca tinha visto, conhecido, irmã da minha mãe, mas assim, eu quero ir, eu falei para ele, eu quero ir agora, quando eu for para Pernambuco, eu quero ir sem... negócio de trabalho, de negócio, porque a gente... Vai só nós 2 dias. Eu falei, vamos para nós jantar. Eu já sei, é o convite que ela está fazendo lá. Entendeu? Agora vai só nós 2 para passear, para curtir. Porque eu quero curtir, porque a gente foi para trabalhar. Você fala,
tô indo pra aí, me pega no aeroporto, aí eu vou lá te buscar. Mas gente, Obrigado, mas obrigado. Rafa e Du, que privilégio ter vocês nessa live com a gente. Deus é tão bom que permitiu que nós fizéssemos nossa live, né? Graças a Nosso Deus. tempo aí. Sucesso, E nós estamos com o nosso projeto, né? Ó, Vida a Ó, de um lado dois, tem isso né? aqui, do outro lado tem isso, ó. E eu Olha, E a gente está mostrando aqui o Ministério de Casais Vida 2. Esse trabalho é do nosso amigo querido Rogério, né? R7, que ele faz. Quem quiser também, ele personaliza, ó, xícaras, agendas. Tô fazendo o merchan aqui dele, agendas, né? Tem essa garrafa também, ó, que é linda, que ele faz, ó, caricatura, ó. Rogério, Isso aqui é nosso, esforçado. ele é nosso menino, ele é nosso filhão. O É. Rogério, nós adotamos, ele adotou a gente como pai e mãe. Então, ele é nosso filhão. Faz Nós, papo, né? nós temos muito orgulho de falar do trabalho desse menino, que é um menino assim, né? Du sabe, né? Já fez uma live com o Rô também, de oração. E o Rogério é muito, muito, muito esforçado. Eu falo que aquele menino, olha, é difícil ter um jovem igual o Rogério de busca de Deus. Então, quando eu falo do trabalho dele, é com muito orgulho, né? Sempre estou Muito aqui amor, né? mostrando. Quem quiser, chama lá, R7, né? Que ele tem muita coisa legal lá. Então, gente, gratidão a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado mesmo por esse tempo. Tirar vocês aí do cansado, né? Trabalhou Nossa, olha aqui tanto, já é. né? Olha o horário, amanhã Ele tá de trabalha, férias, né? gente. Ele tá de É férias. verdade! mas Olha que bem. eu tô de férias da escola dos alunos, mas eu tô aqui em casa trabalhando todos os dias. Hoje eu acordei 5h da manhã e tô firme até agora aqui. Tô botando ele Glória a pra Deus. resolver tudo em casa pra resolver, gente. Porque agora Ó, eu só tenho junho e janeiro pra pegar esse homem pra fazer as coisas. E aí, gente, outra coisa que Deus fez, depois que a gente veio pra cá, pense um homem que tá resolvendo tudo dentro de casa. Glória a glória a Deus. Eu Tá fiquei assim, vendo? maravilhosa. Imagina como é que eu não vou gostar do que Deus fez. Tudo que eu Olha lá. peço, esse homem faz. Ai, que Tá bom. vendo? Então, e esse aqui acorda nós todos os dias, né? Para a glória de Deus, a gente somos gratos de acordar 4h30 da manhã todos os dias para trabalhar, né? A gente faz um café da manhã, entrega para a empresa. Ele, coitado, vai entregar o café e já vai direto para o outro serviço dele, né? Graças E já a fica o Deus. dia inteiro. Eu falo para ele, meu filho, você é um guerreiro. Eu ainda fico em casa, mas aí eu tenho os netos, né? Que fica tudo aqui, estão de férias, só para quem? A avó, aí fica aqui, né? Mas assim, sou muito grata a Deus, né, por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu fico, todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu falo é assim, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu sei muito mais que Ele vai fazer, né? E por Olha o isso, testemunho né? aí. E por vocês, né? Ter nos abençoado, né? Com esse testemunho de vocês. Gratidão a Obrigado. Deus mesmo. Quando a gente for aí, com certeza a gente vai Se aí, Deus quiser. né? Conhecer, né? A casa de vocês. Qual que é a E- cidade aí? Olha só, né, daí de São Paulo, paulistano aí do interior de São Paulo, vim para onde? Na cidade do Paulista, que é uma cidade do Paulista. Paulista. Tá vendo? Pernambuco Mas, também tem paulista. mas é a sua cidade, Rafa? Não. Não, Ah, eu nasci no interior. então. E aí, quando eu fui embora para Atibaia, eu estava morando aqui, inclusive no bairro que a gente mora, que é no Janga, que é divisa com Olinda. A gente está morando com Olinda. Então é muito perto, né? É a 30, divisa. 40 minutos e tá lá em Olha. Para Recife é bem pertinho. Olha, E para onde eu nasci é por volta de uns 50 minutos, mais ou menos. É perto também. pertinho. Perto também. Ai, que bom. Então pode deixar. A próxima viagem que nós fizer aí, olha, não vamos deixar de ir aí. Pode ter Venha. certeza. Fazer um tour. Só avisar, a gente já põe o café para passar, faz o cuscuz e faz aquela festa. Já tá no estilo nordestino. Ah, Que legal. Pergunta pro Pipo por que ele tomou café aqui em casa. eu vi que tava aí, eu falei, café, olha, Cuscuz, banana frita, queijinho frito, Queijo assim agora, coalho, queijo coalho, oh, ovinho. meu Deus. Ai, gente, é muito bom. Dá até água na boca. Gente, mas obrigado mesmo.
Obrigado por vocês terem, né, compartilhado um pouquinho aí da vida da de história de vocês, da vocês história, aí, né? né? Que sei que é muito, e Deus vai fazer muito, muito mais aí onde vocês Em estão. nome de Sei que Jesus. se Deus deixou vocês aí é porque tem um propósito maior, né, na vida de vocês e na vida dessas pessoas aí que vocês estão juntos, né? Eu vejo Du também na igreja também aí, né? Vocês não deixaram de ir, né, de procurar a igreja. Isso é muito importante. E assim, gente, a gente sempre Comunhão. pede para os convidados, né, orar, encerrar nossa live com oração, porque a gente começa orando aqui e vocês encerram aí. Então, gratidão a Deus. Foi aquela confusão, mas Deus é bom, que a gente não desiste, deu certo. Certo, a gente é de casa. É. Certo. Isso aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Gratidão à vida de vocês. Amém. Vamos orar então. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Nós pudemos passar esse tempo maravilhoso, Senhor, com o Cícero e a Cícera, Senhor, nessa live. E assim como foi com nossas vidas, ó Deus, tivemos dificuldades, tivemos empecilhos, mas pela graça do Senhor conseguimos aqui participar dessa live. Assim também, Senhor, você tem nos abençoado, Senhor, nossa caminhada, nosso trajeto. Nós fizemos planos, nós pensamos coisas para nossas vidas. Mas sempre, Senhor, a nossa confiança foi no Senhor. Nós não tínhamos nenhuma garantia que viemos para aqui, ó Deus. Mas a nossa única garantia era o Senhor. A nossa única esperança de que as coisas iam dar certo tem em nossas vidas. Nós cremos nisso e por isso que nós viemos para cá, aqui em Pernambuco, ó Deus. E eu creio também, assim como na Cícero, Deus, a confiança deles está no Senhor e em todos, Senhor, que viram essa live, ó Deus, todos que participaram também, que eles, Senhor, possam experimentar, Senhor, do sobrenatural na vida deles, ó Deus. Assim como nós podemos experimentar, Senhor, do cuidado do Senhor em nossas vidas, nesses 2 anos que vamos completar aqui em Pernambuco, e também, Senhor, cada um que viu essa live possa também, Senhor, sentir o cuidado do Senhor sobre a vida deles, ó Deus. Abençoa aqui, Senhor, esse ministério de Vida 2, que muitas pessoas, Senhor, possam ser impactadas, tocadas pelo Senhor através da vida das lives, que eles possam ouvir a tua voz no momento quando houver aqui um casal testemunhando, assim como nós fizemos aqui, que muitas vezes vidas sejam abençoadas através da vida dos Cícero. Abençoa a vida deles, o casamento, a família, a igreja, que tudo, Senhor, como o Senhor já tem feito, que se prospere e muitas vidas conheçam ao Senhor através do ministério deles, ó Deus. Assim eu oro, mando em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado mesmo, gente. Se a gente pudesse ficar aqui até, né, conversando, mas a gente sabe que tem, né, um tempinho. Mas foi assim, ó. Foi edificante. O Leão estava raspando a porta ali. Já tá lá, né? Manda ele vir, cadê? Manda ele entrar pra gente ver ele, cadê ele? Pega ele aí. Deixa eu ver como é que tá, o tamanho. Vamos ver como é que tá acordado ainda. Oh, meu Deus, tadinho. Olha, nós estamos bastante tempo, porque geralmente com 1 hora e pouquinho, né? Às vezes já cai. Mas aí, você vê? É Deus, estamos aí quase 1h30, 2 horas. Ai! Ei, rapazão! Oi! Mas como tá grande, tudo bem, Caléu? Como você tá grande? Rapazão, hein? Olá, Caléu! Oi, tudo bem? Meu Deus. Oi, Noah! Oi, Noah, tudo bem? Mas como tão grande, gente. Tadinho, eles nem lembram. Sabe? Isso aí tá gente, como cresceram. Como cresceram. Gente, que lindo. Vai ser os que lindo. O Noah. Tímido. Que maravilha, que família linda. Que Deus continue abençoando. É isso aí, gente. Ó, é disso que a gente fala, né? Presente de Deus. Família, casamento, filho. É isso que Deus quer. Que seja assim, né? Seja unidos. Até, né, como você falou, de colocar o Noah para orar junto, jejuar. Gente, isso é lindo. Hoje em dia tá tão difícil, né? Do Rafa. Hoje em dia as pessoas estão deixando Deus de lado e não estão nem aí. Então, que vocês continuem.
vocês continuem fazendo isso, que eu sei que Deus Perseverando. tem coisas muito maiores aí para vocês, tenho certeza. E vou lá, tô acompanhando aí o Du nas aulas dele, a Rafa com as biju dela, as coisas lindas, tô lá, tô acompanhando, gente. Gente, Tô fazendo obrigada. pão, gente. E a Aprendi. padeira aqui, a padeira fazendo pão. Ô, que legal. Agora é você que tá fazendo? Ele não tem mais tempo, né? Aí eu falei, olha, eu nunca imaginei que ia fazer, tô fazendo os pães agora. Ó. Tá vendo? Legal. Eita, Pernambuco, você tá aprendendo tudo. Mudando tudo. Aí, Ai, bom. gente, Glória a obrigada. Deus. Mas mais Gente, uma um vez, beijão pra vocês. gratidão. Deus Um beijo abençoe. pra família toda. Gente, pra grande assistir. beijo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ficar com Deus. Amém.